Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal RPG Wanderlost. E hoje vamos falar sobre o clã mais controverso de Vampiro à Máscara. Vamos falar dos La Sombra. Mas antes da gente quebrar a máscara, não que a gente se importe com isso, meu nome é Anderson e eu faço conteúdos de RPG e Artcraft enquanto apresento personagens e personalidades da cultura pop. Como eu falei, o clã La Sombra caiu em desgraça. Seus membros mais antigos foram de certa forma... Desculpa, você está achando o vídeo estranho? Sim, eu vou explicar sobre isso mais tarde. Fique até o final. Eles foram os responsáveis pela ascensão do cristianismo e sua disseminação mundial. Não por acreditar em seu propósito de salvação, mas pelo controle através da religião. E mesmo se considerando demônios e pervertendo as práticas religiosas, os La Sombras mais antigos ainda se mantêm fiéis e ligados à igreja até hoje. Porém, eles são poucos e menor ainda são os La Sombras ligados à Camarilla, se é que ainda existe algum. As novas gerações de La Sombra sentem prazer com a destruição e a depravação e a distorção dos valores criados aí pelos La Sombras mais antigos. Eles não se importam com os ritos, eles não se importam mais com as leis. Afinal, Deus jogou uma maldição em Caim e abandonou o mundo. Assim, eles veem os vampiros como próximo passo na evolução humana, e suas presas não deveriam apenas saber de sua existência, mas de certa forma cultuá-los e servi-los. E com esse propósito nasceu uma outra seita, que não a Camarilla, o Saba, que é o completo oposto. Eles querem escancarar a existência dos vampiros. E o clã La Sombra é tão marrento que, mesmo sabendo que a Camarilla é muito mais abrangente, tem mais clãs a seu serviço, né? São aí 6 clãs diferentes que fazem parte da Camarilla. Claro, toda regra tem sua exceção, não é apenas o clã, mas o indivíduo, enfim, mas são 6 clãs que juraram aí lealdade à Camarilla, claro que cada um com o seu propósito. E os La Sombra, eles vão bater de frente, né? Eles sem o Saba só tem 2 clãs, que é o La Sombra mesmo e o Tizimice. Então, mesmo sendo apenas 2 clãs diferentes, tudo, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando aí de tipo de clã e não de número de membros, né? Porque durante muitos anos os Tizimice foram considerados aí o clã de vampiro mais populoso, por assim dizer. Mas não é só isso. O clã La Sombra, os jovens do clã La Sombra, eles têm plena convicção que conseguirão impedir a Jihad. E isso é de uma soberba épica, mesmo para um clã tão orgulhoso assim. Nem os Ventrus acham que podem impedir a Jihad, vão tentar apenas sobreviver a ela. Enfim, os La Sombra têm o dom da manipulação e aguçadas habilidades de liderança, o que o tornam perfeito para alcançar esses objetivos que eles vão se propondo, né? De certa dominação, de conseguir aí exercer controle sobre clãs inferiores, né? E falando em clã inferior, eles consideram todos os outros clãs inferiores a eles, né? Como se eles fossem o clã mais importante, né? Talvez, né, por eles acharem que descendem aí de um vampiro de 2ª geração. Se eu não me engano, a história é essa, mas eu estou tentando me ater
nesses vídeos ao que fala no livro básico, né, do Vampiro, terceira edição, e não cavocando mais profundamente aí nos livros do clã propriamente dito e no livro de Nod, né? Eu tô falando aí do livro básico. Mas se você quiser saber mais, comenta no vídeo que talvez aí eu siga com esse projeto também, indo mais fundo nas histórias dos clãs vampiros. Aliás, eu não gosto daqueles romances do final dos clãs, eu acho que não foi legal. Mas enfim, como eu disse, os La Sombras, junto com o clã Tizimice, em sua maioria, né, formam o Saba, que é uma seita dedicada a fazer com que os vampiros deixem as sombras e seus disfarces e passem a atuar de forma honesta, né, de forma aí sem disfarces, junto com a humanidade. E normalmente os La Sombra abraçam pessoas belas e atraentes com traços ancestrais de aristocracias. Quando eu falei que eles eram metidos, eles são metidos mesmo. Tendo aí, né, como principais presas ascendentes de espanhóis e italianos. Mas não é só isso não, viu? Para o abraço, além das características físicas, os escolhidos são aqueles que têm inclinações políticas, inclinações de liderança, que são instruídos, além, é claro, de certa agressividade social. E se você já jogou Vampiro, não só social, né? Porque os La Sombras, quando necessário, saem na porrada como um Bruhá. O refúgio dos La Sombra pode ser qualquer lugar, desde que comporte muita gente, porque como clã ele tem esse ideal de ninho, né, de proteger uns aos outros, de proteger aqueles que fazem parte do Saba. Então não é raro que tenha membros do clã Tizimice vivendo junto com eles em seu refúgio, né? Quando o La Sombra é mais solitário, e gosta ou preza por sua privacidade, é óbvio, né, que eles gostam daquelas mansões suntuosas, aquelas mansões tipo da família Adams, sabe? Aqui já estão meio abandonadas, assim, mas guardam um passado bem pomposo, por assim dizer. E as disciplinas do clã La Sombra são a dominação, né, para fazer os humanos aí e talvez outros vampiros de marionete. A potência, né, que os deixam aí mais fortes, né? Lembra de que eu falei da sua vocação para o combate? Vai aí com base na potência. E a disciplina master desse clã é a tenebrosidade, que, vamos lá, permitem que controle as sombras, né? Tornando-as aí tangíveis e tentando aí causar horror às suas vítimas. Como eu falei, e eu estou enfatizando isso bem mais nesse vídeo do clã do que nos outros que eu fiz anteriormente, eu estou aí levando em consideração a terceira edição, o livro básico. Eu não estou falando aí de outros livros que aprofundem mais, que a gente sabe que essa sombra não é bem uma sombra. Mas enfim. E a fraqueza desse clã, que também é o tema desse vídeo, é que eles são tão vaidosos que eles não têm reflexo, eles não podem ser fotografados, eles não podem ser filmados, eles não aparecem no espelho, e eles ainda têm uma fraqueza extra. Qualquer dano causado pelo sol é um dano, eles sofrem um nível extra de dano. E enfim, o clã se reúne a cada 3 meses em uma reunião chamada Convencículo, no qual eles tomam ciência das atitudes tomadas pelos anciões, pedidos aí para fazer uma nova cria. E também, né, tem uma outra divisão no clã La Sombra,
porque eles são extremamente organizados. Essa divisão é chamada de Les Amis Noirs. Meu francês é péssimo, mas enfim, né? Que põe fim ao clã que traz infortúnio para os demais membros, né? Que fez uma criança sem autorização dos anciões, ou que, enfim, né? Pro Saba não tem tantas regras quanto para Camarilla, mas eu acho que pisar na bola é mais difícil, né? Mas ainda assim tem essa divisão que cuida desses assuntos mais delicados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e achado divertida a brincadeira. Até o próximo. Um beijo para vocês. Tchau.